Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. Agora durante a pandemia, né, durante o período de isolamento social, uma das coisas que eu mais tenho feito é maratonado séries. Sério, desde o ano passado eu já perdi as contas de quantas coisas eu assisti. Tô vendo muito mais do que eu via antes, né, do período de isolamento começar. E como eu já vi muita coisa legal, muita coisa que eu gostei bastante, eu resolvi trazer essas indicações pra vocês, mais ligada a livros que tenham temas de certa forma semelhantes. Então, se você gostou de um, é bem provável que você goste do outro também. E gente, vale dizer, né, essas séries que eu tô trazendo, elas não são baseadas nestes livros. São duas coisas diferentes, mas que vão ter pontos em comum. E o primeiro livro, né, dessa lista é A Invenção de Nós Dois, da Deborah Strogo, que eu já trouxe vídeo resenha pra vocês esse mês. Inclusive, quando eu trouxe a vídeo resenha, o livro só tava disponível em formato físico. Agora ele já tem e-book, já tá no Kindle Unlimited. Então vocês podem fazer a leitura por lá também. E aqui a gente vai ter romances de conveniência, a gente vai ter personagens que trabalham em uma editora. A gente tem o Henrique, que ele é apaixonado desde sempre pela melhor amiga dele, que é a Isis, mas a Isis começou a namorar com o Tadeu, que é o colega de apartamento dele. Então ele pede ajuda da Paula, que é a nova funcionária da editora onde ele trabalha, pra eles fingirem que tem um relacionamento. É um romance fofo, divertido, eu dei muita risada em várias passagens e que tem essa presença muito grande, né, dos livros e do mercado editorial como um todo. E aí a série, então, que me fez pensar neste livro foi a Romance is a Bonus Book, que é uma produção da Netflix e foi o meu primeiro K-drama, né? Então, o primeiro seriado coreano que eu assisti. Não assisti nenhum outro depois dele e tem alguns na minha lista que eu quero ver porque eu gostei muito da experiência. É uma série mais longa, então tem bastantes episódios, os episódios são bem longos também. A forma de como o romance é abordado é um pouco diferente das outras séries que a gente tá acostumado a ver, porque o romance é bem mais ingênuo, é mais inocente como acontece tudo ali. Mas é uma delícia de assistir e é uma série que vai se passar também no mercado editorial. Então a gente tem a protagonista que ela acabou de passar por um divórcio, ela tá passando por bastantes problemas financeiros e ela tá com muita dificuldade de voltar pro mercado de trabalho porque ela passou anos afastada, né, sendo mãe. Então a série ela tem essa crítica também, né, essa dificuldade do retorno da mulher ao mercado de trabalho depois da maternidade, faz esse questionamento, que é algo que não tem no livro, por exemplo. Os personagens são mais velhos do que os personagens que estão aqui, e a protagonista ela tem o apoio muito grande do melhor amigo dela, que é apaixonado por ela desde sempre. E a gente vai ter desenvolvimento de triângulo amoroso, a história se desenvolve de um jeito muito gostoso da gente assistir, divertido, com pontadas emocionantes, então também dá pra chorar bastante. E eu amei a série, é uma ótima opção tanto pra quem gosta de romances leves, divertidos, quanto principalmente, né, pra quem é apaixonado por livros. Outro livro que me ganhou assim, ó, na primeira página, e é um dos meus queridinhos também desse ano, é o Você Me Ganhou no Lá, que também já tem resenha aqui no canal, e nele a gente vai acompanhar os bastidores de produção de uma série que ela vai ser baseada nas novelas latinas, e a gente tem personagens latinos, e a gente acompanha esses personagens latinos, né, os bastidores de produção dessa série. A narrativa do livro, né, vai se desenvolver tanto alternadamente entre as perspectivas da protagonista e do protagonista, e também na narrativa da série. Então a gente vê a descrição das cenas e acompanha os episódios ali. É um livro divertido, sensual, que pontua a todo momento a importância da diversidade, da representatividade. É uma leitura deliciosa, daquelas que você devora e você não quer parar de ler. E por causa desse livro, eu fiquei com vontade de assistir a série, né, que eu vou recomendar atrelada a ele, porque a gente tem a menção da série aqui também, que é a Jane the Virgin. Então essa série na Netflix, ela é baseada numa novela latina, e ela vai fazer uma espécie de homenagem às novelas latinas como um todo, né? Então a todo momento ela pontua, né, os elementos que fazem parte das novelas latinas, e a série se desenvolve a partir desses elementos. A história começa com a Jane, que é virgem, ela foi criada pela mãe e pela avó. A avó é extremamente religiosa e
colocou ali pra ela desde pequena, né, a importância dela se manter virgem até o casamento, e ela respeita isso, só que ela vai pra uma consulta na ginecologista e ela acaba sendo acidentalmente inseminada, e ela acaba ficando grávida sendo virgem. E aí a história se desenvolve ao longo de 5 temporadas, com várias reviravoltas, com todos os elementos dramáticos possíveis das novelas latinas, com muito drama, com suspense, e é uma delícia de assistir. Eu comecei a série, né, sem imaginar que eu ia gostar tanto dela. A primeira temporada eu tava gostando de assistir, eu tava achando divertida e tal, mas conforme ela vai passando, vai evoluindo, as personagens vão crescendo, a gente se apega tanto aos personagens que, assim, eu tô sentindo muita saudade deles. Direto eu paro pra pensar na série, eu penso nos personagens como se eles fossem, assim, reais. E como a Jane escreve, a gente tem na série, né, a todo momento a questão da narrativa, a composição narrativa, os elementos narrativos, o fazer narrativo, né? Então eu gosto muito desse aspecto na série também. Ela tem toda a questão também da diversidade, da importância da representatividade. A relação familiar é o centro da história, algo que me emocionou demais ao longo de todos os capítulos, torna a história muito forte, enfim, me apaixonei. O próximo livro também é um, assim, que virou um dos meus queridinhos e que eu também resenhei esse mês, inclusive, que é o De Olho Nela. E aqui a gente tem uma blogueira plus size que vai participar de um reality show depois de ter criticado esse reality pela falta de diversidade. E é um desses realities, né, em que a gente tem a protagonista sendo disputada, né, por vários outros homens, com o intuito de que ao final ela escolha um pra ficar noiva dele. E ao longo da leitura a gente tem a narrativa em terceira pessoa da protagonista, mesclada a diversas outras narrativas. Posts em sites, matérias de revistas, tweets, podcasts, trocas de e-mails, tudo isso compõe a narrativa muito bem, dá outra perspectiva pros fatos, deixa ela ainda mais ágil, e é aquele livro que a gente devora porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Enquanto eu li, eu não sabia qual ia ser o final. Ele fala da importância da diversidade também, traz a gordofobia como um dos temas centrais, e no fim das contas é uma comédia romântica fofa, gostosa da gente ler, que a gente torce pela protagonista. E aqui a minha escolha de série, na verdade, não é uma série, é um reality show, né, pra fazer jus aqui à história do livro, e foi o Casamento às Cegas, que foi uma das primeiras, assim, que eu assisti quando a pandemia começou, e foi excelente pra eu me distrair, pra eu me alienar e realmente focar ali no programa. Então aqui os participantes desse reality, né, são divididos, né, a casa é dividida entre os homens e as mulheres, e eles vão conversar, né, entre si através de uma parede, então eles não se veem, as conexões são formadas ali, e os pares que decidem, né, vão pedir o outro em casamento depois de pouquíssimos dias, e só quando eles se pedem em casamento é que eles enfim se veem. E a partir desse momento eles têm 30 dias para passarem juntos. Ao longo desses 30 dias a festa de casamento deles vai ser preparada, e só no final, quando eles já estiverem no altar, é que a gente vai saber se eles vão realmente casar ou não. É muito divertido de assistir, a gente vê os pares ali sendo formados, eu só ficava, gente, que loucura, porque isso tudo tá acontecendo em pouquíssimos dias, como que você decide assim, com quem você vai casar? Mas o mais incrível é que tem casal casado até hoje, então o negócio, pelo visto, funcionou. E aí você tem várias intrigas que se desenvolvem, é bem característico mesmo de reality show. Ele não vai trazer, né, as discussões, por exemplo, né, que o livro traz, mas ainda assim são os ares semelhantes em cada um deles. Um livro pelo qual eu tenho um carinho muito grande é O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor, e eu falo isso porque foi esse o livro responsável por eu criar a minha vida literária 10 anos atrás. Eu fui pesquisar a capa desse livro porque eu sou apaixonada por ela, eu acho linda, ela tem brilhinhos e tudo mais, e aí eu fui mostrar pra minha amiga a capa desse livro no Google, e quando eu fui mostrar essa capa eu caí num blog que tava sorteando esse livro, e aí eu acabei descobrindo o universo dos blogs, e foi assim que eu vim parar aqui no meio. De qualquer maneira, aqui a gente tem a história de uma protagonista que ela começa a história com a vida dela assim nos eixos, ela tá muito feliz com a vida dela no ponto em que ela está, só que ela acaba sofrendo um acidente e ela morre. E quando ela passa pra esse além-vida, ela tem duas opções: ou ela vai realmente deixar a vida dela de lado e vai escolher o céu e, enfim, fazer a transição, ou ela pode continuar voltando pra Terra como um fantasma, sem ser vista por ninguém, mas ela pode continuar vendo, né, as pessoas e a vida acontecendo ali na Terra. E a questão é que ela tava pra se casar e ela é muito apaixonada pelo noivo dela, e ela não consegue
cogitar a hipótese de abandoná-lo. Então ela escolhe ficar como um fantasma, né, vendo a vida do noivo. Então assim, o livro ele tem essa angústia muito grande por eles estarem separados, mas é também uma leitura muito divertida, que foi muito gostosa. Eu amei, né, quando eu li, por ter todo esse conflito da personagem e tal, e mesmo assim ainda ter esse ar leve e divertido. E a série, né, que eu escolhi pra linkar aqui com esse livro foi uma das minhas favoritas entre todas essas que eu assisti, que é a The Good Place, também produção da Netflix. A gente tem a protagonista, né, logo no primeiro episódio ela morreu e ela chegou no céu, né, no The Good Place. Só que ela acha muito estranho ela tá lá, porque ela não foi assim uma pessoa tão boa enquanto ela tava em vida, a ponto dela agora poder ir pro céu. E ela descobre que na verdade houve um erro, teve uma troca, porque a mulher que tem o mesmo nome que ela e que era pra ir pra lá, foi pro The Bad Place enquanto ela tá lá no bem bom. E aí ela vai ter que fazer de tudo, né, pra ninguém descobrir que isso aconteceu, pra ela não se dar mal. A série, ela vai trazer questionamentos e abordagens diferentes do que tá aqui, né, então o que a gente tem em comum é só essa coisa, né, do além-vida. E a série, ela traz uma discussão moral, filosófica muito grande. E é incrível ver como isso é feita de um modo também tão leve, tão divertido. O humor da série é excelente. Ele tem também aquele humor político, então ele coloca muitas críticas sociopolíticas ao longo de toda a série. A forma de como desenvolve os personagens é sensacional. E o final dessa série, gente, foi um dos finais mais lindos que eu já assisti em séries como um todo. Eu fiquei extremamente emocionada. E sério, é série queridinha. Também na primeira temporada eu não imaginava que eu ia gostar tanto dela. Quando ela tem a reviravolta no final da primeira temporada foi quando eu realmente me fisguei ali. Fiquei completamente surpreendida e aí eu não conseguia mais parar de assistir a série. E aí foi só amor. Eu amei todos os questionamentos que ela traz e a forma de como ela desenvolve o crescimento dos personagens é maravilhoso. Saindo aí das comédias românticas e indo pra um romance que vai ter tanto momentos contemporâneos quanto flashbacks, né? Então que vai trazer uma questão histórica pra ele. É tudo aquilo que nunca foi dito do Mark Levy. Foi o meu primeiro contato com a escrita do Mark Levy e é o meu livro favorito dele. É um dos meus livros favoritos também, assim, da vida, que eu amei a leitura. O Mark Levy é o mesmo autor de Se Fosse Verdade, pra quem não sabe, que também deu origem ao filme interpretado pela Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo. E aqui a gente tem uma protagonista que ela nunca se deu bem com o pai, ela teve uma relação bem distante com ele, e o livro começa com ela recebendo a notícia de que o pai dela morreu. Mas a grande surpresa, né, o que vai acontecer é que o pai dela era dono, né, de uma empresa muito grande e ele projetou um robô que carrega as memórias da pessoa, né, que contrata aquele robô. Vai parecer como se fosse uma pessoa para que essas pessoas possam continuar tendo contato, né, com aquele ente depois da vida. Então ela recebe esse robô do pai depois que ele faleceu, numa espécie deles tentarem reatar a relação deles, resolver aquela relação ruim que eles tinham. E o livro me surpreendeu demais. Ele tem essa característica aí meio de ficção científica e ele acaba se desenvolvendo através de um romance, de uma história muito sensível, traz esse panorama histórico porque ela volta no passado também. É uma escrita muito fluida e foi um livro que eu me apaixonei por completo. E a série, né, que me fez pensar então nesse livro foi uma das também que eu assisti mais recentemente, que em alguns pontos ela até me lembrou um pouco o The Good Place, mas eles também têm abordagens diferentes e focos diferentes, e que é a Upload, que é uma produção da Amazon Prime. E no Upload, essa característica temporal que a gente tem é porque a história se passa no futuro, e nesse futuro foi feita uma tecnologia em que é possível você fazer também upload das memórias da vida de uma pessoa para uma nuvem, de certa forma, e você conserva a imagem dessas pessoas depois da morte delas. E existe, né, todo um lugar ali que é virtual para onde essas pessoas vão e elas continuam existindo nessa realidade virtual. E a série vai abordar, né, essa questão da nossa necessidade da imortalidade, né, de se manter vivo a qualquer custo, trazer muito dessa questão do que realmente é real, né, porque a gente tem a realidade concreta contraposta à realidade virtual. Traz uma crítica social também muito presente, porque a gente tem ali, né, pra você fazer esse upload, não é qualquer um que pode fazer. Quem tem mais dinheiro tem direito aos planos premiums e que vão ter muito mais vantagens, conseguem ter muito mais gigabytes ali, né, disponíveis, então pra ter uma realidade, né, com muito mais coisas. E quem não tem dinheiro vai pro plano básico, então fica mais limitado no que pode fazer, no contato que pode realizar com quem ainda tá vivo, enfim. Ela tem vários desses questionamentos que
são ótimos e que são muito bem colocados ao longo do desenvolvimento da história. A gente vai ter um romance se desenvolvendo aí também, né? Esse romance impossível, porque a gente tá falando de uma pessoa que tá viva e de uma pessoa que só passou por esse processo de upload. Tem um suspense, uma conspiração por detrás ali. E tem essa narrativa que é muito leve, é muito divertida. É também uma série engraçada de você assistir. Os episódios são bem curtos. A série não tem tantos episódios, são episódios acho que de 40 minutos e aqueles episódios que você mal sente enquanto tá assistindo porque eles são muito ágeis. Então foi uma série assim que eu maratonei em um dia basicamente e que eu fiquei apaixonada e doida pela próxima temporada. E por fim, trazendo um romance histórico, a gente tem Um Caminho para a Liberdade da Jojo Moyes, tem meu vlog de leitura enquanto, né, eu tava lendo esse livro, que se transformou também num dos meus livros favoritos da Jojo Moyes. A gente tem uma história se passando nos anos 1930 nos Estados Unidos, com uma protagonista que veio da Inglaterra para lá, para essa cidade que é extremamente conservadora, e ela vai se envolver com um grupo de mulheres que vão fundar uma biblioteca itinerante para levar livros, né, para as pessoas mais afastadas da cidade, para as pessoas mais pobres, e elas vão gerar toda uma movimentação ali na cidade, muitas críticas, né, por elas serem mulheres naquelas posições. A gente tem um romance focado principalmente em duas protagonistas, né, as histórias de cada uma delas se desenvolvendo. Eu gostei muito, né, de como ele trabalha os relacionamentos, de como ele coloca essas críticas, de como ele desenvolve essas personagens femininas. A gente tem um suspense acontecendo por detrás ali também. E unindo tudo isso, a gente tem a amizade entre essas personagens, né? Então essa força feminina na história é muito grande e faz da leitura bastante sensível e emocionante. E a série que eu escolhi, né, ligada aqui, a gente tem países diferentes, a gente tem momentos históricos diferentes, mas que ainda assim dá pra fazer essas conexões, que é a coisa mais linda. É série nacional, também produção Netflix, se passa no Brasil, então não nos Estados Unidos, se passa nos anos 1960, 70, então também não é nos anos 1930, mas a gente tem em comum essa força feminina, então uma história centrada na amizade aí de 4 mulheres, e a gente tem a protagonista, né, que vai mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro após uma separação bem dolorosa, e que ela vai ter que enfrentar diversas coisas para conseguir abrir o negócio dela. E ela quer abrir um bar, uma boate, algo extremamente ousado, principalmente por ser uma mulher no comando. E a gente também vai ter essa característica do suspense acontecendo. É uma série viciante, com personagens cativantes, que vai discutir questões de gênero, raça, classe, num contexto histórico, torna essa ambientação mais interessante. E enfim, só na segunda temporada, a forma de como ela terminou, eu fiquei um pouco assim desconfiada, porque eu senti de certa forma a fórmula da primeira temporada sendo repetida. Tô curiosa pra ver como que vai ser a próxima temporada, mas ao mesmo tempo com um pouco de receio de que caminhos eles vão seguir. Eu espero que ela continue sendo bem conduzida, porque foi uma série que eu realmente me apaixonei também. Contem pra mim aqui nos comentários que séries, livros que eu mencionei vocês assistiram, gostaram, que outras recomendações vocês têm também nesse estilo. Pra quem gostou do vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho, e pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.